alunos da segunda série, sejam muito bem-vindos a mais uma aula de História. Na aula de hoje nós vamos tratar um pouco sobre a questão da economia açucareira, do ciclo do açúcar no território brasileiro. Nós vamos ver como que se desenvolveu essa atividade na colônia brasileira, quais foram os impactos econômicos e os impactos sociais, principalmente com a chegada da população africana que veio trazida para cá, para o território do Brasil, para trabalhar como mão de obra escrava nas lavouras e nos engenhos de açúcar espalhados no Nordeste brasileiro. Vamos ver como se deu a sociedade e como que era organizada as relações sociais movidas pelo ciclo do açúcar no território do Brasil. Peguem aí então seu livro, seu caderno e vamos acompanhar mais uma aula da disciplina de História. Olá gente, bom dia a todos. Nós vamos dar continuidade ao nosso conteúdo de História, voltado ainda na questão do Brasil colonial, né? Só que com um detalhe mais específico, vamos dizer, a partir da aula de hoje, que já é voltado para as fases econômicas que começaram o desenvolvimento do Brasil quando era colônia portuguesa, ok? Nós vamos observar, nós vimos nas aulas passadas como que foi o processo de colonização, não apenas brasileira, mas também do continente americano, como que se deu a colonização feita por espanhóis, por ingleses. E nas últimas aulas nós vimos em relação ao modelo português de colonização, sobretudo aqui para a região do Brasil. Ok? Vamos dar uma breve recapitulação das aulas anteriores. Nós vimos que o processo de colonização portuguesa aqui no Brasil se deu não exatamente no ano de 1500, como nós já ouvimos falar muitas vezes. Em 1500 houve o achamento do Brasil, né? Foi encontrado o Brasil na expedição de Pedro Álvares Cabral, porém alguns fatores não permitiram, né? Não possibilitaram, vamos dizer assim, o processo de exploração, de colonização direta do Brasil a partir de 1500. Né? Como nós já vimos, as metrópoles na época das grandes colonizações, elas estavam em busca de materiais que tivessem muito valor econômico, em especial os metais preciosos, a prata, o ouro, o bronze, basicamente isso. Né? Por exemplo, a Espanha ela conseguiu logo de cara, no início da sua colonização, encontrar reservas importantes de ouro e prata. Portugal, aqui no continente americano, só iria encontrar a partir do século XVI, áreas de mineração. Né? Ou seja, não era muito vantajoso ele se manter numa região apenas vivendo da questão das especiarias, da exploração do pau-brasil, que apesar de ser muito importante, não era, vamos dizer, potencialmente lucrativo para Portugal naquele momento, naquela situação. Né? Eles estavam mais focados então em manter, ainda nos anos de 1500, em manter a comercialização e a exploração dos recursos das Índias. Né? E nós vamos observar também que era muito mais vantajoso até os anos de 1530, 1531, quando começa a haver um declínio, vamos dizer assim, nas relações entre Portugal e as áreas de exploração e comercialização indianas. Né? Não vai haver mais aquele fluxo intenso de comercialização e de exploração dessas regiões. Okay? E em relação ao Brasil, algumas outras metrópoles começaram a observar e a se interessar pelas áreas que hoje são o Brasil, sobretudo os holandeses e os franceses, que começaram a enviar expedições de reconhecimento ao litoral. Os franceses, por exemplo, enviaram explorações ali para a região do Rio de Janeiro. Só que essas questões da relação dos portugueses com essas outras nações nós vamos ver mais adiante. Esses fatores, tipo, tem outras nações interessadas no território que nós descobrimos, fizeram com que o governo português apressasse então o processo de colonização no Brasil. A colonização brasileira, de fato, ela vai começar a partir de 1532, quando acontece a exploração colonizadora, como nós vimos na aula passada. Okay? Um outro fator interessante que chegamos a ver vai ser a questão do relacionamento que os portugueses, que os colonizadores tiveram aqui com as tribos indígenas, que haviam muitas tribos indígenas aqui no Brasil. Muitos povos indígenas aqui viviam na época do descobrimento.
alguns amistosos, outros nem tanto, por exemplo, como era o caso dos Tupinambás, que eram conhecidos pelos rituais antropofágicos que eles faziam, ok? Houve muitos conflitos, muitas desavenças entre os nativos e entre os indígenas, e isso acabou, vamos dizer, essa interação, às vezes amistosa, às vezes nem tanto, acabou contribuindo para a expansão ainda mais do território brasileiro, ok? E assim, havia uma delimitação, isso antes mesmo do descobrimento do Brasil, havia uma delimitação entre Portugal e Espanha, que é o famoso Tratado de Tordesilhas, ou seja, a coroa portuguesa ela só poderia explorar até certo limite o território que eles encontrassem território americano, né? E essa exploração se deu no início da colonização brasileira, ela respeitou esses limites territoriais, né? E assim, como eles foram descobrindo ao longo do tempo que era uma área muito vasta e a exploração poderia ser muito cara à coroa portuguesa, e os portugueses, o rei de Portugal já não tinha tantos recursos assim para custear uma exploração desse sentido, ele começou a implantar sistemas de governo aqui da nova colônia. O primeiro deles foram as capitanias hereditárias, né, que foram o território do Nordeste, o território do Brasil colônia naquela época. Ele foi dividido em 12 capitanias, basicamente, em 12, 14 capitanias, que foram entregues a donatários, grandes comerciantes que teriam que custear o desenvolvimento daquela região. Era deles, iria ser passado hereditariamente aquela região, mas eles tinham que desenvolver a área e enviar os pagamentos devidos à coroa portuguesa, né? Fatores como a questão da escassez de mão de obra, a questão de conflitos com os povos nativos, acabaram fazendo com que as capitanias fracassassem, com exceção de duas, com exceção da capitania de São Vicente e da capitania de Pernambuco, né? Como era necessário uma centralização do poder, aí foi criado depois, então, em 1549, foi criado o governo geral, né? O governo geral comandado por uma única pessoa. O primeiro governador foi o Tomé de Souza, né, que implementou um sistema centralizado, onde esse governador geral ele representava a coroa na nova colônia, ok? E aí também chegamos a ver sobre a questão da sociedade, como que era a sociedade na época inicial da colônia, que não vai mudar muito também em relação às épocas seguintes, que não vai mudar muito em relação à sociedade da época da exploração do açúcar, como nós vamos ver agora, né? Haviam aquelas estratificações sociais, por exemplo, os ricos e os pobres e os escravos, né? Haviam essa separação bem rígida das categorias da sociedade. Havia a questão das representações políticas, né? As câmaras municipais que tinham muito espaço político como representação dos interesses dos colonos para a metrópole, né, que elegiam os vereadores, que naquela época eram chamados os homens bons, né? Os homens bons eram aquelas pessoas que tinham uma alta posição social, que tinham uma alta posição econômica e, sendo assim, eles tinham o direito de representar, de serem representantes da população daquele local na Câmara Municipal junto à coroa portuguesa, ok? Dito isso, vamos então avançando na nossa aula de hoje, que nós vamos ver de fato como que se deu o início do ciclo do açúcar aqui no Brasil, né? Nós vamos ver que esse vai ser o primeiro ciclo econômico que o Brasil teve de desenvolvimento. Na geografia nós vamos observar que esse foi um dos primeiros ciclos econômicos de desenvolvimento do território brasileiro. Nós vamos ter depois o ciclo do ouro, o ciclo do café e a atividade industrial. Mas, na história, vamos dizer que esse foi o pontapé inicial para a colonização do território brasileiro, ok? Quem quiser acompanhar aí no livro, as páginas para vocês acompanharem são a partir da página 33 do livro de vocês, ok? Nós vamos observar logo de cara que a atividade do açúcar, a atividade açucareira, ela foi extremamente importante para o desenvolvimento do litoral brasileiro, já que não estava, vamos dizer, tão mais expressivo a questão da oferta e do comércio do pau-brasil,
né, que era a matéria-prima que gerava a economia colonial naquela época, né. O preço do pau-brasil, da importância do valor do pau-brasil no mercado europeu já não estava tão alta e era necessário buscar novas alternativas. O governo português, era necessário ele buscar uma nova alternativa para desenvolver a colônia e para gerar renda também para o Império Português, né? E uma das opções que eles adotaram, a primeira opção, vamos dizer assim, foi a questão do surgimento dos engenhos, né? Que eram os locais onde se produzia o açúcar, né? As grandes fazendas de cana-de-açúcar, na verdade. Nós vamos observar aqui por que o açúcar foi logo de cara escolhido como o principal produto a ser produzido naquele período, certo? O açúcar, mundialmente, naquela época, era um material muito caro e era um produto muito cobiçado nos mercados europeus, né? Britânicos, franceses, espanhóis, todos eles apreciavam a matéria-prima, apreciavam a produção de açúcar. E era um grande empreendimento que quem fosse desenvolver, obviamente, teria um retorno muito significativo, ok? E assim Portugal começou. Ele tinha uma localização geográfica e fatores climáticos que possibilitavam a produção em larga escala da produção açucareira, né? Por exemplo, em regiões como a Bahia, regiões como Pernambuco, foi aonde no Brasil Portugal desenvolveu a atividade da produção da cana-de-açúcar, né? Teve o desenvolvimento todo ali voltado naquelas regiões. E em relação à mão de obra, a participação escrava foi significativa para o desenvolvimento dessas plantações, né? Como que se dava a estrutura da plantação da cana-de-açúcar? Como que se dava a estrutura de um engenho, né? O modo de produção era nas plantations. Vocês chegarão a ver agora nas aulas de geografia, quando nós formos falar sobre a questão da agropecuária, que existe vários tipos de cultivo, vários tipos de sistemas de plantação agrícola no mundo. E um deles é o sistema de plantations. As plantations, são as chamadas monoculturas. Como seria isso, professor, monoculturas? Seria uma extensa área, uma gigantesca área, que seria voltada para a plantação de um gênero agrícola. E esse gênero agrícola, obrigatoriamente, ele era produzido e exportado, era produzido para ser vendido. Não ficava uma boa parcela para a disponibilização no mercado interno. Boa parte da produção da cana-de-açúcar era destinada para o refino, para a produção de açúcar, né? E esse açúcar era vendido na Europa, gerando altos lucros para a coroa portuguesa. Ok? Diante disso, nós vamos observar aqui como que funcionava a principal área de produção da cana-de-açúcar, o núcleo, vamos dizer assim, de produção do ciclo açucareiro, que era o engenho. O que se tratava o engenho? O engenho era uma grande área onde se concentrava a produção, o estoque e o armazenamento e a venda, o escoamento, vamos dizer assim, da produção de açúcar, né? Basicamente assim se tratava a estrutura, vamos dizer, de um engenho. Nós temos aí alguns pontos importantes, por exemplo, como a Casa Grande, que era onde ficava o senhor do engenho, que era o grande proprietário rural da época, né? Nós temos aí a questão da senzala, que era onde ficavam os escravos, as pessoas que trabalhavam ali na produção e no processamento da cana-de-açúcar, né? Tínhamos a região aí da caldeira, da fornalha, né, onde ficava o processamento da cana para poder gerar o açúcar assim, né? Tínhamos a capela, que nós vamos ver também que era obrigatório, foi essencial, na verdade, a presença da Igreja Católica na sociedade açucareira, ou seja, a presença de uma igreja ali, de uma capela, era indispensável. Professor, só haviam escravos trabalhando ali naquela região? Só os escravos? Não, nós tínhamos aqueles chamados trabalhadores livres, que eram os prestadores de serviço, né, da Casa Grande do Senhor de Engenho, né? Nós temos ali, no ponto 10, mais ali em cima, nós temos uma área destinada aos trabalhadores livres, que são aqueles mestiços, são aquelas pessoas que foram degradadas, mas que não vivem em condição de escravidão, como era o caso dos escravos ali,
que viviam na senzala. Não era tão confortável assim e viviam dezenas de escravos numa mesma localidade, dividindo o mesmo galpão, né, em condições até mínimas ou precárias de utilidade, vamos dizer assim, ok? Ou seja, nessa relação do engenho aí nós podemos observar 2 pontos importantes, 3 pontos importantes, né? Nós vamos ter aí a Casa Grande, que é onde ficava a família, o senhor do engenho que comandava essa região, a senzala, onde ficavam a mão de obra principal, que era a mão de obra escrava, e a capela, que é a representação da igreja na atividade e na sociedade açucareira, ok? Vamos observando aqui, a partir da página 36 do livro de vocês, nós vamos ver como que se dava a questão da estrutura social das famílias na época no ciclo açucareiro. Aqui nós vimos uma imagem que foi vista até na aula passada, que muitos dos homens bons da aula passada, né, que nós vimos, as pessoas que eram influentes na Câmara Municipal, vamos dizer assim, muitos desses homens bons, dos líderes na época, eram senhores de engenho, eram senhores produtores de açúcar. Todo esse conjunto fazia com que eles tivessem uma importância significativa na sociedade da época. E como que era, basicamente, como que se dava a questão da formação da sociedade? Desde a questão familiar até a questão de relacionamentos, essas coisas. Naquela época, o sistema patriarcal, o patriarcalismo, era muito forte. O homem era a pessoa superior ali da família. Todos deviam obediência, todos deviam fidelidade a ele, né? E independente do tratamento ou não, ninguém deveria questionar as decisões do chefe da família, do homem, do líder da casa naquela época, vamos dizer assim, né? E assim, não era uma regra, obviamente. Era algo dominante, mas não chegava a ser uma regra, né? Haviam algumas exceções. Algumas mulheres eram líderes, chefes de família naquele período também. Mas eram exceções um tanto quanto raras, vamos dizer assim. Ok? A questão dos casamentos, por exemplo. Era muito comum na época a prática dos casamentos arranjados, né? E isso valia muito em relação à riqueza. Um rapaz queria se casar com uma moça de família na época ali, de uma outra família rica, vamos dizer, ele teria que levar em conta o fator de que o casamento fosse benéfico para ele. Se ele já tivesse muitas riquezas, era necessário, era importante para a família dele que ele se casasse com uma menina tão rica quanto ele também, né? Para assim a riqueza dos dois aumentar significativamente, né? E uma curiosidade em relação à questão dos senhores de engenho é que havia a presença do concubinato. Professor, o que é isso? O que é concubinato? É o seguinte, como o Império Português era grande e havia, não só no Brasil, mas em outras áreas, havia produção açucareira, muitos senhores de engenho tinham propriedade no Brasil, na África, nas Índias, em outras colônias. Haviam senhores muito ricos de engenho. E muitos deles, a família dele, se localizava, residia em Portugal. Só que como ele tinha que cuidar dos negócios, né, das terras, das riquezas dele espalhadas pelo Império Português, muitas vezes eles não paravam na casa deles oficial. Vamos dizer que o senhor de engenho tinha várias propriedades, vários engenhos, várias propriedades açucareiras no Brasil. Ele deixava a família dele lá, né? Mantinha a família, cuidava, essas coisas. Mas no Brasil ele também tinha uma outra família, ele tinha uma outra mulher, ele tinha outros filhos. E boa parte dessas pessoas acabavam ficando no engenho dele aqui. E era uma prática muito comum também nessa sociedade açucareira. Era uma prática que a igreja, vamos dizer, fazia um tanto quanto que vista grossa em relação a isso. Ok? Era muito comum, né? Era muito corriqueiro, vamos dizer assim. E a justificativa feita era por conta dessa questão das distâncias, para o senhor de engenho, no caso. Okay? Dito isso, nós vamos observar aqui agora a questão da escravidão, que se o ciclo do açúcar foi bastante decisivo para a sociedade na época, né, para a economia tanto da colônia quanto da metrópole na época, muito se deve à questão da escravização africana, da mão de obra escrava que vinha do continente africano, né? Vamos dizer que foi
necessário, vamos dizer, trazer essa mão de obra de várias regiões do continente africano para o Brasil, uma vez que havia muita dificuldade de manter e de capturar nativos para trabalharem, já que eles tinham mais conhecimento da região, do território, eles se embrenhavam muito bem nas matas. E os capturadores, vamos dizer assim, os captores deles, eram presas fáceis, já que eles não conheciam nada, eles não sabiam como que se embrenhava na mata. E acabavam sendo mortos ou feridos gravemente, né? E aí foi necessário, então, trazer a mão de obra escrava africana, né? Em relação a essa questão da mão de obra, vamos dizer que isso trouxe características até mesmo para a sociedade que estava se formando aqui, né? E um fator interessante em relação à mão de obra, vamos dizer, até mesmo para o desenvolvimento de uma prática que vai ser a questão do tráfico de escravos, do tráfico negreiro, era a característica da mão de obra que era trazida para o Brasil. Geralmente, os escravos que chegavam aqui no território brasileiro eram homens, a maioria deles eram homens. Geralmente não vinham mesclados homens e mulheres, né? Em sua maioria, os escravos eram homens, e isso dificultava que esses escravos que chegavam aqui, porventura, encontrassem uma pessoa aqui, uma outra escrava, e começasse a constituir família, né? Era difícil isso acontecer por essa característica, né? Eram mais homens adultos que mulheres que vinham para cá nos navios negreiros, né? Vamos dizer que isso dificultou muito o crescimento da população escrava nativa aqui e favoreceu a questão do tráfico negreiro, do uso da atividade de traficar escravos, ok? Uma outra curiosidade é que por muito tempo se acreditava que os escravos eram relativamente bem tratados, né? Por incrível que pareça, havia essa crença de que eles eram bem tratados, vamos dizer assim, nas atividades deles, na convivência deles com os seus senhores. Só que agora pesquisas recentes mostram que não era bem assim, né? Eles sofriam maus tratos, sofriam toda sorte de privações, o que facilitou o surgimento dos quilombos, né? O que eram esses quilombos? Eram locais onde muitos escravos acabavam fugindo e formando grupos ali com outros escravos, comunidades de uma espécie de resistência, vamos dizer assim, à questão da escravização por parte dos colonizadores, né? Muitos escravos acabaram fugindo, centenas de milhares de escravos acabaram fugindo para não sofrerem com as péssimas condições de trabalho e de tratamento. Eles acabaram criando os quilombos, né? Nós vamos ver mais adiante histórias de quilombos. Existem muitos quilombos hoje, descendentes dos quilombolas na época, vivendo principalmente nas regiões ali do Nordeste, de Pernambuco, da Paraíba, do Alagoas, ali o Nordeste em geral. E dessa história de quilombos, nós vamos, óbvio, ter o quilombo mais famoso que já existiu, que foi o quilombo de Palmares, onde nós vamos ter a figura do líder Zumbi dos Palmares, né, que foi um líder quilombola de resistência, que formou ali o Quilombo dos Palmares, que era uma área muito grande, muito povoada, vamos dizer assim, e que foi uma espécie de resistência e de acolhimento de escravos que queriam fugir dos maus tratos dos seus senhores, né? Mas isso é uma coisa que nós vamos ver mais adiante. Como eu já estava falando para vocês, em relação ao tráfico de escravos, como era impossível de haver a procriação, vamos dizer assim, entre escravos aqui mesmo no território, era necessário sempre trazer mais pessoas. Por conta dos maus tratos, alguns acabavam desobedecendo, alguns acabavam morrendo, era necessário repor essa quantidade de mão de obra. E aí surge a questão do tráfico negreiro, que eram aquelas pessoas que simplesmente comercializavam, traziam, sei lá, dúzias de escravos de lá do continente africano e negociavam aqui no Brasil com os senhores de engenho, com as pessoas mais importantes que necessitavam da mão de obra escrava para suas atividades. Dito isso, vamos aqui então para a parte final, vamos dizer assim, da nossa aula de hoje, que tratando, já vimos como que funcionava a questão da produção açucareira, vimos como que se
se comportava a sociedade naquela época, a sociedade açucareira, né? A estrutura familiar, vamos dizer que não vai diferenciar muito da estrutura que nós vimos nas aulas anteriores. E vai permanecer assim por um bom tempo, né? A questão do patriarcalismo, a questão da hierarquia social muito forte, movimentada pela questão econômica, né? Nós vimos a questão do tráfico de escravos, como que funcionou, qual a importância da escravização africana para o bom funcionamento, vamos dizer assim, da produção de açúcar aqui no Brasil. Nós vimos as principais áreas de produção de açúcar, que eram a Bahia e Pernambuco. Vimos também a questão de como funcionava o núcleo de produção da cana-de-açúcar, que era o engenho. E agora nós vamos ver como que a colônia, né, a região colonial aqui do Brasil, como que ela se sustentava, como que ela se mantia para dar o funcionamento à questão da produção açucareira, né? As atividades que abasteciam a colônia, basicamente, eram a pecuária, né? A pecuária e a produção de gado bovino, principalmente nas regiões mais interiores do Brasil, vamos dizer assim, ali regiões do interior baiano, e principalmente a região sul do Brasil, eram as regiões que abasteciam as principais áreas de produção. Por exemplo, as regiões ali do interior, vamos dizer, do interior da Bahia, do interior de Pernambuco, as áreas de produção pecuária que ali existiam, elas sustentavam, elas forneciam alimento para as áreas de engenho do Nordeste. Enquanto que as áreas do Rio Grande do Sul, ali de São Paulo, que produziam atividade pecuária, que produziam gado, o gado produzido ali era que mantinha as atividades, abastecia os engenhos e as regiões açucareiras do Sudeste. Ok? Nós vamos ter aqui, logo de cara, no início da produção açucareira, nós vamos ter a questão das bandeiras, dos bandeirantes. O que foram essas bandeiras? O que são esses bandeirantes, na verdade? São grupos de pessoas que eles entravam nas áreas de interior em busca de indígenas e em busca de explorar possíveis riquezas, vamos dizer assim, né? Bandeirantes, eles são muito ligados ali à figura das áreas de São Paulo, do sul de Minas Gerais. Foram pessoas dali daquelas regiões que se embrenharam nas matas do interior, né, mais adentro do território brasileiro, em busca de indígenas para aprisionar e tal, essas coisas, e em busca de metais preciosos, principalmente metais preciosos. Graças a essas expedições feitas pelos bandeirantes, vamos dizer assim que vai ser possível depois o surgimento do novo ciclo econômico brasileiro que nós vamos observar, que vai ser o ciclo da mineração. Isso lá no século XVII e século XVIII, basicamente. Ok? Os bandeirantes, eles têm um papel essencial para o território brasileiro como nós o conhecemos hoje. Se não fosse as expedições que eles fizeram, nós não teríamos conhecimento do interior do território brasileiro e nós não teríamos as dimensões que nós temos hoje, porque muitas dessas expedições chegaram até parte do centro-oeste, partes do norte, partes do sul do Brasil, né? E com essas expedições, formaram-se novos núcleos urbanos mais adentro, né? Passando até do limite do Tratado de Tordesilhas. Ok? Nós vamos ver aí a presença da Igreja Católica, que nós já vimos, ela foi determinante, né? Era muito importante a religião, né? A prática da atividade católica na colônia, né? Todas as classes sociais, elas tinham um certo respeito pela atividade da igreja, e até mesmo nas missas, nas celebrações, havia a questão da estratificação social. Quanto mais perto do altar você estivesse numa missa naquela época, mais rico você era, né? E haviam pequenos grupos, vamos dizer, de pessoas que eram responsáveis pela manutenção dos templos das igrejas e pelas atividades ligadas às igrejas, que eram as confrarias. Nós temos aqui na página 39 do livro de vocês como que funcionavam essas confrarias, que eram associações de pessoas do mesmo grupo que cuidavam das igrejas e das capelas, né, da limpeza, da manutenção delas como um todo. Ok? Eu espero, gente, que vocês tenham gostado dessa aula. Qualquer coisa, nós vamos ainda dar continuidade ainda nessa questão do ciclo do açúcar na aula seguinte, já falando como que a atividade açucareira no Brasil acabou gerando interesse e conflitos com outras nações. Ok?
Qualquer dúvida em relação a algum desses conteúdos que nós vimos, eu vou estar à disposição para vocês tirarem dúvidas. Basicamente foi isso, espero que vocês tenham gostado e nos vemos na próxima aula.